E aí, beleza? Hoje eu tô aqui com um dos teclados mais custo-benefício do AliExpress. Isso porque ele vai ter uma ótima qualidade de construção, uma ótima qualidade de keycaps, uma ótima qualidade de suítes e tudo isso custando R$ 384 com impostos inclusos. Bom, eu comprei ele aqui no AliExpress fora do programa Remessa Conforme. Eu comprei a versão King Axis, que vem com o TTC Urano. Ela está custando R$ 451 fora do Remessa Conforme, ou seja, quando chegar no Brasil vai ser taxado. Eu recomendo que você fale com o vendedor para colocar entre 7, 8, 9, entre 7 a 13 dólares de imposto para pagar o mínimo possível quando chegar no Brasil. Basicamente, essa aqui vai ser a mesma coisa dessa versão King Axis Sport, só que sem essas keycaps, que é um pouco mais cara. Pelo preço que ele tá hoje, eu acho que não vale tanto a pena, então eu recomendo que você espere o dia 17 e eu também recomendo que você entre no meu grupo de promoções, que é o primeiro link da descrição. Lá eu vou tentar postar o máximo de promoções possível no dia 17, que basicamente vai ser o maior evento do AliExpress antes das novas taxas. Como vocês podem ver aqui, eu tenho as versões e suas características. Infelizmente, a imagem que eles disponibilizaram está bem ruinzinha, então eu vou tentar ser o mais breve possível na explicação. Como vocês podem ver, todos os teclados terão suítes diferentes dependendo da versão. Todas as versões vão ter entre 3.4mm a 0.01mm de Rapid Trigger. Todas as versões vão ter 0.1 milissegundo de delay, a não ser na versão básica. Todas as versões vão ter 8K de polling rate, além da básica. E uma diferença que teremos além do layout do Ace 60 para o Ace 68 é que nas versões Ace 60 a luz do LED será para o norte, enquanto na versão Ace 68 teremos a luz do LED virada para o sul. E outra diferença que eu acabei de encontrar aqui enquanto eu olhava as especificações do produto é que nas versões Ace 60, em qualquer uma, da mais básica até a melhor do Ace 60, não terá a strap. Já na versão Ace 68 teremos uma que é totalmente personalizável, você pode trocar se você quiser. Ele veio com essa capinha anti-poeira que basicamente, como o nome diz, é anti-poeira, ou seja, quando você parar de jogar, você deixa aqui em cima, que aí não vai cair nenhum tipo de sujeira. Veio dois switches extras. Ele também veio com um removedor de keycap switches, o seu cabo que tem a extensão de 2 metros e por último o strap. Agora aqui falando sobre design e construção desse teclado, como vocês podem ver, ele é um teclado 68%, então ele vai ser compacto e vai possuir as setinhas aqui e algumas teclas de atalho aqui, como vocês podem ver. Aqui embaixo, como vocês podem ver, ele vai ter essa pequena logo. Aqui no canto superior esquerdo do teclado ele vai ter essa partezinha para você colocar a strap. E sim, esse lugar aqui é personalizável, ou seja, você pode comprar outra strap se não gostar dessa e colocar aqui. Aqui na parte de trás, como vocês podem ver, ele vai ter essas borrachinhas antiderrapantes. Aqui os níveis de teclado, o nível 1 e o nível 2. Como vocês podem ver, esse teclado aqui é inclinado, mas bem levemente, então você vai precisar usar sim os pezinhos de apoio. E aqui na parte de trás ele vai ter essa caída igual no Ultim. Ele vai ter keycaps em PBT Double Shot. E sim, é uma ótima qualidade de toque, não das melhores, mas ele vai servir muito bem pelo preço. Olhando aqui a tecla mais de perto, eu não encontrei nenhum tipo de rebarba nela. E eu percebi que aqui nessa construção ela vai ser bem mais espessa do que nos outros teclados que eu já testei aqui no canal. E aparenta sim ser uma keycap de ótima qualidade. Ele vai vir aqui equipado com o switch TTC King, ou mais conhecido como TTC Uranus. Dentro do switch ele vai ter a molinha, lubrificação ele vai ter aqui só na base, e no stand dele ele vai ter basicamente nada de lubrificação. Uma boa recomendação que eu deixo a vocês é dar uma lubrificada aqui, que pode melhorar bastante o som dele. Quanto aos estabilizadores, eles vão ter bastante lubrificação, que é uma coisa muito boa aqui para o som do teclado. Bom, agora eu vou ensinar vocês a como entrar no software. Primeiro, você vai na descrição e localiza o link software. Você vai dar Ctrl V aqui no Google e Enter. Ele vai redirecionar para essa página que você vai clicar nesse botão azul. Ele vai aparecer bem aqui. Deixa eu só conectar o teclado aqui no notebook. Pronto. Aqui ele tá pareado, como vocês podem ver. Ele vai estar com tudo em chinês aqui. Você vai vir aqui embaixo no lado esquerdo e clicar em inglês. Quando você clicar em inglês, a primeira coisa que eu recomendo que vocês façam é vir aqui
e atualizem o firmware dele. Após isso, você vem aqui em Trigger Settings e dê um start na calibração dele. Você vai ter que clicar 2 vezes em cada uma das teclas até ficarem azul. Você dá Stop Calibration após tudo isso e pronto. Para começar aqui em Lighting Settings, basicamente é o RGB. Ele vai ter algumas pré-definições aqui embaixo. Aqui do lado a cor e aqui velocidade e intensidade. Aqui é a direção de onde vai vir a cor. Você pode ver aí você mesmo. Aqui em Trigger Settings, ele basicamente vai vir aqui em Global Settings Key, mas eu não recomendo vocês a olharem aqui. Eu recomendo que vocês venham em Individual Setting Keys. Aí vocês vão escolher as teclas que você quer, tipo WSD, Shift, Caps não, Ctrl 1, 2 e 3. Aí você vai vir aqui embaixo, ativar essa opção aqui. Não ativa de baixo, ativa só essa. Você vai poder diminuir um sem precisar diminuir o outro. Aí você escolhe o seu. Eu vou deixar em 0.02. Aqui do lado direito você vai ter a Dead Zone, que você vai poder escolher, que a Dead Zone basicamente é um limitador pro seu Rapid Trigger, ou seja, se você deixar aqui em Dead Zone em 0.5, ele vai funcionar em 0.5, não importa se você colocar 0.02 mm aqui. Aqui do lado esquerdo você vai ter as opções, você pode escolher outro switch se você tiver trocado essa tecla. Ele tem algumas opções aqui para você ver. Mas agora aqui passando para Key Remapping, que é remapeamento de teclas, e eu não vou fazer isso aqui. Eu vou deixar à disposição de vocês, se vocês quiserem fazer. Aqui em Advanced Keys, ele vai ter o SOCD, que no caso é Snap Tap, e algumas outras opções. Aqui em SOCD você vai poder escolher a sua configuração. Aqui em Performance Series ele vai vir aqui em 1K, mas você pode colocar qualquer outra dessas opções aqui. Repetir chave otimizada. Eu recomendo que você ative essa opção aqui de baixo. Essa daqui para caso você queira clicar na tecla Windows sem abrir o Windows, como diz ali. Ele basicamente vai fazer que ele não faça nada. Aqui em Best Deck Mode você ativa. Agora você pode vir aqui em Trigger Settings e diminuir para 0.01. Aí sim você consegue seu 0.01 de performance. Bom, o software é basicamente isso. Agora a gente vai ver o RGB dele. Para começar aqui, ele com bastante luz. Agora com a luz mais suave. E agora sem luz alguma, além da do monitor. E agora o mais escuro possível com o monitor ligado. Uma coisa que eu acabei não gostando nesse teclado é que as keycaps dele não são transparentes, ou seja, o RGB não vai passar pelas letras, o que não é bom porque dificulta a visão das teclas no escuro. Já adicionei aqui o i68 Pro para a planilha e agora vamos falar sobre ele. Eu vou pular essa pequena parte aqui porque são partes que não são necessárias agora. Eu vou tentar deixar a planilha aí na descrição ou no primeiro comentário fixado. Sobre a construção dele, ela é feita em plástico e eu deixei no 9 porque é um plástico que eu gostei bastante. Me deu uma sensação de qualidade muito boa e foi muito boa. Eu só não acho que foi perfeito para um teclado de plástico, mas pelo preço gostei muito. De acessórios, ele muito bom. Veio o cabo, o extrator de keycap switches, os switches extras e a strap. Na conectividade eu dei um 8 porque eu vou arrumar aqui, né? Weird, ficou esquisito. Bom, porque ele só é a cabo, Wired, então não é algo muito bom. Eu preferi que seja Trimode para ficar completo, um 10. Sobre software eu deixei em 8 porque ele é um web software, mas ele é muito, mas muito confuso, não tem versão para português. É um negócio que me pegou bastante, eu não gostei. O preço dele aqui eu deixei o preço médio dele R$400, mas claro, você pode encontrar ele até uns R$500 às vezes. Se eu recomendo, sim, recomendo bastante. Bom galera, por hoje é só. Muito obrigado por assistir até aqui. Valeu!